prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 37 do livro 6. Estamos estudando o ano 1000 da era cristã. Então é o item 24. Vamos falar sobre o Halloween. Bom, contextualizando o tempo que nós estamos estudando, né? Desde que o Império Romano caiu, lá no ano 476, a Igreja Católica se aproximou dos bárbaros e, como eu tenho mostrado para vocês, aquela religião dos bárbaros, aquela religião pagã dos celtas, ela se aproximou ali do gnosticismo, já que já existia na Igreja Católica, e uma das influências que eles têm é da festa do Halloween, que é o dia dos mortos, né, dos celtas. Ok? Então eu vou pegar aqui um texto de um historiador para vocês, né? Eu procuro sempre fazer um exemplo de um historiador, porque para não dizer que essa seria a minha interpretação, não. Então eu dou o texto de um historiador e depois faço junto com vocês a interpretação, tá bom? Pois bem, então o item 1 diz: a origem do nome. A solenidade de Todos os Santos é comemorada no dia 1º de novembro e é celebrada na igreja desde as vésperas. Por isso, a noite de 31 de outubro, no inglês antigo, era chamado Véspera de Todos os Santos, em inglês, né? Mais tarde, esta expressão virou Halloween. Número 2, raízes celtas. Tudo isso é um historiador contando, né? A origem do Halloween. No século VI a.C., os celtas do norte da Europa celebravam o fim de ano com a festa de Samhain, ou Samhain, festividade do sol, iniciada na noite de 31 de outubro, ou seja, na mesma data, e que marca o fim do verão e das colheitas. Eles acreditavam que naquela noite o deus da morte permitia aos mortos retornarem à terra, fomentando um ambiente de terror. Ou seja, o mesmo que os católicos tinham adotado, né, de acreditar que os mortos podem influenciar nesse mundo, que nós podemos influenciar no mundo dos mortos. Essa mesma crença havia entre os celtas, ok? Havia entre os celtas. E havia, na verdade, entre todas as religiões antigas, né? Mas o exemplo aqui era com os celtas, porque ele está exatamente descrevendo a mistura do catolicismo com essa religião celta. Bom, e o que aproximava eles? É essa crença de invocar o mundo dos mortos. Ok? O comentário prossegue. Segundo a religião celta, as almas de alguns defuntos estavam dentro de animais ferozes e podiam ser libertadas com sacrifícios de toda índole aos deuses, sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Uma forma de evitar a maldade dos espíritos malignos, fantasmas e outros monstros era se disfarçando para tentar se assemelhar a eles, e desta maneira passaram despercebidas ante seus olhares. Então ele está falando sobre o Halloween, né, que virou uma festa que as pessoas fazem, cidadãos comuns eles fazem essa celebração, mas o que significava essa festa naquele povo pagão chamado celtas, que era um espiritismo pesadíssimo, como diz aqui, eles sacrificavam até pessoas. O item 3, sua mistura com o catolicismo, eu troquei, né? O historiador, ele está contando para ele não vê diferença. Ele não consegue ver que existiam várias igrejas, como eu estou mostrando para vocês que existiam. Então, todo historiador que vai falar desse período, ele fala do catolicismo como sendo o cristianismo. Mas eu corrigi, então, coloquei ali a mistura com o catolicismo. Porque, como eu tenho mostrado para vocês, as igrejas anabatistas, elas não praticavam
não tinham nenhum contato com essa religião, como até hoje não querem. O comentário prossegue. Quando os povos celtas foram cristianizados, nem todos renunciaram aos seus costumes pagãos, né? Ou seja, a história consegue ver que eles não renunciaram, eles continuaram praticando. Do mesmo modo, a coincidência cronológica da festa pagã de Samhain com a celebração de Todos os Santos e a dos defuntos, comemorada no dia seguinte, 2 de novembro, fez com que as crenças católicas fossem misturadas com as antigas superstições da morte. Então, o historiador está descrevendo que o contato dos católicos com esses povos fez com que eles se misturassem, assim como nós conhecemos a história de como eles se misturaram com a religião afro. Na história, eles se misturaram. A mesma coisa que você vê aqui no Brasil, por exemplo, da religião do catolicismo com a religião afro, você vê também lá na Europa, no norte principalmente, até hoje, na Irlanda, a mistura do catolicismo com aquela religião celta. Você pode pesquisar na internet, você vai ver aquela religião celta, acredite, ela está sendo avivada na Europa. E eles celebram tudo aonde? Eles celebram tudo na Igreja Católica. Os antigos praticantes da religião celta, hoje, quando eles vão celebrar aquela religião, eles vão aonde? Eles vão na Igreja Católica. Assim como a religião afro também. Eles, todo ano, eles fazem celebrações aonde? Nas igrejas católicas da Bahia. O comentário do historiador prossegue. Através da chegada de alguns irlandeses aos Estados Unidos, introduziu-se nesse país o Halloween, que chegou a ser parte do folclore popular do país, logo incluindo a contribuição cultural de outros migrantes. Introduziu-se a crença das bruxas, fantasmas, duendes, Drácula e diversos monstros. Mais tarde, essa celebração pagã foi difundida no mundo inteiro. O que as pessoas fazem hoje, ele está contando a história, né? O que as pessoas fazem hoje como Halloween, qual é a história? Ele prossegue. O item 4, uma das principais festas dentro do satanismo. Segundo o testemunho de algumas pessoas que praticaram satanismo e depois se converteram ao cristianismo, o Halloween é considerada a festa mais importante para os cultos demoníacos, porque se inicia no novo ano satânico e é como uma espécie de aniversário do diabo. É nesta data que os grupos satânicos sacrificam os jovens e especialmente as crianças, pois são os preferidos. Então, aí tem um link aí para você poder ler. Essa é a história do Halloween. Então, na história, o que aconteceu? Ele descreve que a Igreja Católica, nesse período, ela estava totalmente fundida com a religião pagã dos bárbaros. Há uns 3 anos atrás, o Papa, ele foi, você pode procurar na internet, basta procurar assim, será que o Papa vai usar símbolos celtas, que é o símbolo dessa religião pagã? Porque há 3 anos atrás teve um encontro lá nas igrejas católicas celtas, lá da Irlanda, que usam esses símbolos até os dias atuais. Né? Essa história que eu estou contando aqui para vocês está viva até os dias atuais. Como eu estou dizendo para vocês, há 3 anos atrás o Papa foi lá, aí teve essa pergunta, e ele chegou lá, vestiu, usou os símbolos celtas, os símbolos dessa religião pagã normalmente. Então, o que eu estou descrevendo para vocês, isso aqui é o ano 1000, ou seja, 1000 anos atrás, né? 1025 anos atrás, é o mesmo que acontece hoje. Você vai lá no México, você pesquisa sobre o avivamento reavivamento da religião asteca no México. Aonde que os religiosos da religião asteca vão praticar o seu antigo culto? Eles vão praticar na Igreja Católica. Então,
A origem histórica é essa aqui. E você tem o exemplo hoje no mundo todo, continua sendo este mesmo padrão.